Agora sim, eu acho. Estamos ao vivo, então. Bom dia a todos e a todas. Obrigado por estarem aqui assistindo a Arena França. Eu queria me apresentar. Meu nome é Paula Freire-Jean. Eu sou a diretora executiva da Câmara de Comércio França-Brasil, a Câmara bilateral mais antiga em negócios aqui no Brasil. São 121 anos ajudando empresas francesas e brasileiras a fazerem esse comércio. As empresas francesas, para quem não sabe, são as maiores empregadoras no Brasil, das empresas estrangeiras. Então, tem uma presença muito forte, muito grande há muitos anos. Sustentabilidade e ESG são um dos pilares da Câmara de Comércio França-Brasil. Há 10 anos, nós criamos uma comissão de meio ambiente, bioeconomia, e há 10 anos nós vamos acompanhando as mudanças, as evoluções das empresas e do mundo, e trazendo cada vez mais as novas soluções inovadoras que estão sendo implementadas pelas empresas, especialmente as empresas francesas. E eu queria agradecer os participantes de hoje, aqui que foram convidados. Muito obrigado por terem aceitado. Todos eles têm cases muito interessantes e complementares de soluções inovadoras que já são sendo implementadas, já foram implementadas, né? Já estão sendo trabalhadas, que estão realmente mudando o mundo dos negócios. Vou passar a palavra aqui para o Fernando Tabet, que vai ser o nosso mediador. O Fernando Tabet é nosso coordenador da Comissão de Meio Ambiente e Bioeconomia há 10 anos na Câmara. Muito obrigado, Fernando, por ter aceitado. Bom evento a todos. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os palestrantes que eu já vou apresentar. Bom dia a todo o público que nos assiste. É uma grande satisfação poder participar dessa iniciativa, o Energy Connection Summit 2021, dentro da Arena França, que a gente vai ter agora. É uma oportunidade exclusiva de ter acesso à informação com pessoas que estão à frente das discussões nas empresas e também com interface com o poder público, tanto aqui no Brasil como internacionalmente, para discutir o tema ecoeficiência, a eficiência energética, com foco especial para a indústria. Então, o nosso debate ele vai seguir com breves apresentações de cada palestrante. Eu vou fazer nominalmente a apresentação de cada um pouco antes de cada uma das falas, e vou levantar algumas perguntas depois para a gente seguir com os debates. Os participantes podem encaminhar perguntas, né? Existe um intermediador, a Renata, que vai estar redirecionando as perguntas para nós aqui na mesa de debates, e nós vamos, então, levá-las aos painelistas. Para começar, né, eu queria, então, apresentar a Andrea Carletti, que representa aqui a Business France, é gerente de projetos de investimentos na França. Andrea, bom dia. O que você tem para nos falar sobre este tema? Bom dia, Fernanda. Energética. Bom dia, Fernando. Obrigada pela introdução. Obrigada, Câmara, também pelo convite. É muito bom estar aqui abrindo esse painel, super pertinente. Acho que a gente pode aqui começar. Eu vou compartilhar aqui minha tela para guiar aqui a apresentação. Você me disse, Fernando, se já está aparecendo? Já está. Já estamos Perfeito, então. Então, como o Fernando ele já iniciou aqui a minha apresentação, eu represento a Business France. A Business France é uma agência do governo francês, cujo objetivo é justamente dinamizar a economia francesa através da internacionalização. Então, a gente faz isso de dois modos, né? A gente traz tanto os projetos de fora para dentro, quanto leva os projetos de dentro para fora. Isso significa que a gente tem uma rede... passou aqui. Ok. Ficou um pouco lento, mas deu tudo certo aqui. A gente tem uma rede aí bem constituída para oferecer os serviços, né, para esses dois movimentos. Então, tanto para as empresas francesas que querem entrar em novos mercados, quanto para as empresas brasileiras, né, e estrangeiras de modo geral. Nós estamos presentes aí em mais de
de 60 países, com cerca de 800 colaboradores, trabalhando para dar esse suporte, né, para as empresas, nos dois sentidos, justamente, suporte jurídico, de mobilidade internacional, mas principalmente dando, né, para essas empresas informações necessárias para uma boa tomada de decisão. Então, nós temos parceiros na França, fora da França, são advogados, contadores, de repente outras entidades de estudo de mercado. Nós contamos também com uma rede de apoio das próprias câmaras de comércio, né, que são super importantes para o processo de internacionalização dos dois lados. E, basicamente, isso daqui é a Business France. Queria dar uma passada rápida também na questão da atratividade da França para negócios, né? A gente tem aí, em 2020, foi um ano super complicado para o mundo todo, mas também foi um ano em que a França se mostrou particularmente resiliente, né? Nós nos consolidamos como o país europeu que mais recebeu projetos estrangeiros na Europa, e a gente vê aí, né, a comparação com dois colegas de continente super fortes, né, a Alemanha e o Reino Unido, e, de fato, a França conseguiu, né, já tinha esse dado de receber esses investimentos desde 2018, 2019, e despontar dentro da OCDE, dentro do continente europeu, como país que, de fato, é atrativo para novos projetos de investimento ou projetos de extensão, né, de ampliação de atividade. Só no ano de 2020, nós tivemos 30 mil empregos novos criados, a França também como principal destino de projetos industriais, então, como 35%, né, de todos os projetos industriais que o continente europeu recebeu. E aí também a gente gosta sempre de comentar como todo o território francês ele pode ser particularmente atrativo, né, de acordo com cada projeto, né, de empresa. Mas aí nós temos os três principais, né, que é a região da Ilha da França, onde fica Paris, como 29%, né, dos projetos que a França recebeu foram para lá. Em segundo lugar, justamente a segunda maior economia da França, que é a Alvénia. E em terceiro lugar, o norte da França, também com 10% dos projetos recebidos. Esses números eles foram tirados do barômetro da UI, que vocês podem consultar, basta colocar barômetro UI 2020, e aí verificar esses dados. Agora, falando especificamente, né, do nosso tema de hoje, a ecoeficiência na indústria e tudo que se refere, na verdade, à transição energética é um tema caro à França, né? É um tema muito importante para a França. E não à toa, a França ela enxergou essa crise de 2020 como uma janela de oportunidade e resolveu, de fato, colocar aí em ação um plano de recuperação econômica, né? E a missão desse plano é construir a França que nós desejamos até 2030. Então, são 100 bilhões de euros que foram colocados à disposição para esses planos, para esses eixos, né, tomarem ação até 2030. São 3 eixos, então. O primeiro, ecologia e transição energética, competitividade das empresas e coesão territorial. A gente passa aqui para o nosso tema especificamente, né, de ecologia e transição energética. E o que eu tenho para falar desse eixo é que, basicamente, nós temos um orçamento disponível para ele de 30 bilhões de euros, e o objetivo de ter, né, confeccionado e colocado ações para esse eixo é, de fato, acelerar a transição energética, estimular um crescimento sustentável do país e fazer da França a primeira grande economia descarbonizada da Europa, né? Para isso, dentro desse eixo, a gente tem 5 medidas principais que foram pensadas, né, para atingir esses objetivos. A primeira medida que foi criada é o MaPrimeRénov', que basicamente é um financiamento para reformas de melhoria de performance energética das habitações, né, habitações civis, sobretudo, como obras para isolamento térmico, aquecimento, ventilação e auditoria energética também.
E apesar dessa medida ser voltada para essas habitações civis, é importante saber que ela movimenta a cadeia de empresas focadas na ecoeficiência, porque essas reformas, elas só podem ser feitas, né, esse financiamento só vai ser aprovado pelo governo se estiverem contratadas empresas cadastradas e reconhecidas como engajadas com o meio ambiente pelo governo francês. Então, é um programa, né, um site também, que eu posso disponibilizar para as pessoas que tiverem esse interesse, e as empresas cadastradas nesse sistema, elas estão elegíveis para as pessoas que quiserem fazer esse financiamento de reforma e de melhoria energética. A gente tem também os bônus para conversão e bônus ecológico, né? São ambos voltados para compra ou locação de veículos menos poluentes, como os veículos híbridos e elétricos. E a intenção realmente é acabar, né, desativar os veículos a combustão, por exemplo. E as duas últimas medidas, né, a primeira delas, a renovação das edificações públicas do Estado francês. Então, a ideia é reformar os edifícios, né, os prédios que o Estado possui, por exemplo, de ensino superior e de pesquisas públicas também. Então, a ideia é reduzir o consumo energético, pensando em reformas também, como mudanças de janelas, né, mais eficientes, pensando no isolamento térmico, aquecimento também, etc., tudo que está envolvido aí na eficiência do consumo desses prédios. E são previstos 4 bilhões de euros para todo o território francês poder realizar essas reformas. Quem pode utilizar esse crédito são os profissionais e as empresas do setor da construção civil, inclusive microempresas e pequenas e médias empresas. E para se candidatar, para ser elegível, né, evidentemente a empresa precisa ser uma empresa francesa. Eu devo lembrar aqui que não é difícil, né, criar uma empresa na França. A gente tem conseguido aí reduzir desde 2016, reduzir os trâmites, conseguir posicionar a França num ambiente de competitividade de negócios global mais interessante. Então, hoje em dia, a gente tem mais ou menos 7 dias para o registro dessa empresa e cerca de um custo aí de 300 euros para obter esse CNPJ francês. Mas voltando, essas empresas francesas, elas podem se inscrever nas chamadas para projetos que o governo disponibiliza também num canal específico. Por último, a última medida, né, dentro do eixo de transição energética é justamente a descarbonização da indústria, né? Então, a gente tem um suporte ao investimento para eficiência energética e evolução de processos também. E o objetivo é acompanhar as empresas industriais no investimento de equipamentos e de processos para reduzir as emissões de CO2, né? Para essa medida específica, está previsto 1,2 bilhão de euros. E a ideia das empresas, né, que se candidatam para esse tipo de edital é poder se beneficiar de uma subvenção entre 30% e 50% do investimento que elas realizarem. Então, de acordo com o tamanho da empresa, né, quanto menor, mais direito à subvenção ela vai ter. Então, aí as PMEs, por exemplo, contando com 50% de subvenção. Eu digo subvenção e não realmente de fato um orçamento que o Estado vai disponibilizar diretamente para essa empresa. Queria também comentar um pouquinho sobre hidrogênio verde, que é a principal medida, né, o principal recurso que o governo francês tem investido para, de fato, descarbonizar a indústria, descarbonizar, na verdade, a economia francesa em geral. Então, a França, ela enxerga o desenvolvimento de tecnologias de hidrogênio como uma oportunidade real para acelerar a transição ecológica e criar aí esse setor industrial dedicado para o desenvolvimento do hidrogênio. O hidrogênio ele é visto como tendo um papel fundamental na descarbonização da indústria e dos transportes também, substituindo aí os combustíveis fósseis, que são uma grande questão para a França, e especificamente também para a região de Paris, né, região metropolitana. E para isso, a França entende que é imprescindível dominar toda a cadeia de valor do hidrogênio, né, para produzir e consumir energia local e limpa. Esse projeto, né, da França, o France Relance, que é de fato o projeto de recuperação econômica, ele planeja 1,35 bilhão de euros para apoiar a medida, como parte de uma estratégia nacional mais ampla que prevê destinar 7 bilhões de euros para o desenvolvimento do hidrogênio com baixo teor de carbono até 2030. E aqui, para finalizar a minha apresentação,
para o Plano de Recuperação Econômica, né? Ele foi lançado em setembro de 2020. A gente já fez aí 1 ano e 1 mês do programa, e queria compartilhar aqui uns resultados de maneira bem objetiva. Foram 99 projetos, né, na parte de transição ecológica, transição energética, dos quais do orçamento inicial já foram utilizados 966 milhões de euros, e aí obtendo uma redução global de cerca de 1,3 milhão de toneladas do equivalente, né, à pegada de carbono da indústria francesa já. Então, para hoje, Fernando, é isso. Quero colocar aí os meus contatos à disposição. E também, enfim, a Business Trans acompanha as empresas brasileiras, né, americanas, enfim, todas as empresas estrangeiras de forma totalmente gratuita. Então, não hesitem em entrar em contato conosco, pensar também como vocês podem, a gente vai pensar juntos, né, como o projeto da empresa brasileira pode se encaixar nesse contexto de transição que a França está vivendo. Acho que é uma ótima oportunidade para as empresas inovadoras brasileiras. A França possui um crédito fiscal para pesquisa excelente, né, o mais atrativo da Europa para desenvolver esses projetos. Então, é isso, fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Andréia. Muito interessante a sua apresentação e poder ver como a França está entusiasmada, né, com essa ideia de se promover a transição energética. E sobre esse assunto, ficou para mim uma questão que eu queria te fazer de pronto. Quando a gente fala de transição energética, nós estamos considerando uma mudança de um modelo para outro, né? Então, essa mudança que você se refere, quando a gente fala de transição energética, é efetivamente uma descarbonização, mudar fontes fósseis para fontes renováveis, né? Perfeito. Em quanto tempo esse projeto na França está sendo considerado, tendo em vista esses investimentos que você destacou, né? Existe uma previsão de qual é a meta que a França pretende implementar, em que tempo a França pretende implementar esses projetos com esse volume de investimentos que foram anunciados? Perfeito, Fernando. Sim, na realidade, é um plano que prevê aí, né, e outros planos também que a França tinha já planejado desde antes da crise da Covid, sempre trabalharam com horizonte aí até 2025 e a partir de agora, né, com o plano de recuperação econômica até 2030. Então, a meta é ter uma economia descarbonizada, né, 75%, né, das emissões reduzidas até 2030. Esse é o horizonte. Esses 100 bilhões de euros, então, vão ser diluídos aí, distribuídos até em 10 anos. É um horizonte já relativamente próximo, né? Então, um grande Exatamente, é desafio, ambicioso. bem ambicioso, um grande desafio para a França a implementação dessa iniciativa. Parabéns. Muito Bom, obrigada. obrigado você. Então, eu passo agora para o nosso próximo painelista, que é o José Renato Brusadin. José Renato é da Veolia, é diretor de desenvolvimento em negócios industriais e projetos de energia. Bom dia, José Renato. Bom dia a todos, bom dia a todos os colegas do painel. Agradeço imensamente a oportunidade de estar participando desse evento e poder contribuir com um tema tão importante aí. Eu acho que está aparecendo alguma coisa na tela aí, não é? Já conseguimos ver a sua apresentação, e você também. Sim? Mas ela não está com a tela cheia ainda. Acho que você... Não está com a tela cheia, só um minutinho. Então. Vocês estão vendo? Sim, está perfeito. Então, tá bom. Bom, antes de entrar no tema aí da gestão energética propriamente dito, que é o tema aqui desse nosso painel, gostaria de apresentar brevemente a Veolia.
e contextualizar a empresa, a nossa missão empresarial e como que a gente pode auxiliar nesse campo da eficiência energética, né? Bom, nós somos uma empresa global, de origem francesa, mas uma empresa global, que tem uma presença significativa na América Latina e aqui no Brasil. Estamos presentes em 11 países, aqui, incluindo América Latina e Ibéria. Atendemos o mercado industrial e municipal, e as nossas três grandes áreas de atuação são água, gestão de água, resíduos e energia. Esse é a nossa razão de ser, né? Fazer a gestão desses recursos da forma mais eficiente possível para a indústria e também para os municípios. Dentro disso, nós temos na parte de resíduos, toda a parte de resíduos sólidos, líquidos, perigosos, não perigosos, desde o ciclo da coleta, reciclagem, recuperação dos resíduos, a gestão global do ciclo das águas e a parte da gestão energética, que a gente vai falar com um pouco mais de detalhe aqui. Nossa atuação na indústria, ela se propõe a ser, nós nos propomos ser realmente um parceiro da indústria, para que a indústria realmente possa ter um foco no seu core business, e enquanto a Veolia pode ajudar de diversas formas, de diversos modelos contratuais, a fazer a parte da gestão de água, de energia e de resíduos em toda a sua extensão. Em relação a um pouco um pano de fundo aí do nosso panorama energético, e aí entendendo os desafios que nós todos temos, né? O Brasil tem aí uma posição privilegiada em relação a acesso a recursos naturais, e a sua matriz ela reflete isso, como a gente pode ver, mas a gente não pode esquecer nunca o desafio gigantesco que nós temos enquanto planeta de continuar a caminhar na transição energética, a buscar uma economia de baixo carbono, né? Como que nós estamos organizados, né? Nós temos uma expertise considerável na parte de gestão de energética. Nós produzimos energia, temos diversos projetos para produção de energia verde através de fontes renováveis. Atuamos amplamente na área de cogeração, que é uma forma eficiente de geração de energia, de aproveitamento dos recursos. Atuamos nos programas de eficientização energética, que tem toda uma integração com os outros que eu comentei agora, né? Nós temos uma plataforma digital que nós chamamos de Hubgrade, que ali à esquerda vocês podem ver aí a nossa sala, é uma sala de inteligência. Nós temos essa plataforma digital, mas o que eu sempre costumo dizer é que o digital é um meio, não um fim. Nós temos as plataformas digital, o melhor da tecnologia para poder ter acesso às informações, processar as informações, mas aqui nós temos realmente a conjunção com o expertise desenvolvido pela empresa para atuar de forma proativa para justamente buscar a eficiência operacional, redução de custos, redução de pegada ambiental, ok? Em relação à atuação, os níveis de atuação em relação à questão energética
elas podem atingir temos várias linhas, né? Podemos atuar em produção de energia, com projetos de geração de energia, sempre visando ou privilegiando os combustíveis renováveis, a recuperação de resíduos. Há muitos projetos que nós desenvolvemos com recuperação energética, com recuperação de resíduos de processos industriais. Os projetos de gestão energética, propriamente dito, onde nós fazemos a operação, manutenção das instalações industriais, sempre com foco na melhor eficiência e na redução da pegada ambiental. E num nível mais compreensivo, nós temos as operações com garantias de performance, onde a gente alia operação, manutenção, investimento e com garantia de resultados, né, com garantia de performance. Eu vou passar aqui um pequeno vídeo que mostra como que a gente atua, a nossa ferramenta digital, que é o Hubgrade, e como ele nos auxilia a atingir esses objetivos de excelência e de performance nas nossas operações industriais. O Hubgrade é uma nova solução digital inteligente que pode ser utilizada remotamente para apresentar, avaliar e otimizar a gestão da água, resíduos e energia. Combinando dados com a sua análise e competências humanas, esta abordagem única e inovadora cria novas oportunidades para trabalhar com os nossos clientes na gestão de serviços operacionais e ambientais. O Hubgrade está construído à volta de 3 famílias de serviços de alto valor acrescentado: Connect, Support e Improve. Connect. Criamos uma ligação com os nossos clientes e disponibilizamos o acesso à informação. Com o Hubgrade Essential, apresentamos, analisamos e monitorizamos em contínuo a qualidade dos serviços, oferecendo aos nossos clientes um portal exclusivo. Com o Hubgrade Awareness, transformamos a informação recolhida em algo acessível e compreensível para todos. Com o Hubgrade Store, facilitamos compras online, vendas e o acompanhamento de encomendas de produtos e serviços. Suporte. Apoiamos e aconselhamos os nossos clientes na gestão de desafios operacionais. Com o Hubgrade Assist e a nossa rede de especialistas, ajudamos a gerir as instalações remotamente. Com o Hubgrade Asset Management, monitorizamos o estado destas instalações, oferecendo conselhos e conhecimento para garantir resultados ótimos de longo prazo. Com o Hubgrade Crisis Management, identificamos quaisquer problemas que possam surgir e apoiamos os nossos clientes durante o processo de gestão de crise, ajudando-os no regresso à normalidade. Improve. Melhoramos o desempenho operacional e ambiental dos equipamentos e infraestruturas dos nossos clientes. Com o Hubgrade Performance, identificamos alavancas para otimizar o desempenho operacional com menores custos operacionais. Com o Hubgrade Footprint, calculamos e melhoramos o impacto ambiental dos serviços prestados. Inteligente e digital, humano e tecnológico, o Hubgrade é a resposta da Veolia aos desafios do século XXI e uma garantia de melhoria do desempenho financeiro e ambiental dos nossos clientes. O Hubgrade é o futuro da Veolia, hoje. Tenho que voltar aqui. Bom, então, essa é justamente a nossa ferramenta digital, como disse a vocês, ela é uma ferramenta, não é um fim, e assim é a forma, inclusive, como a gente entra nessa transformação digital, aliada aí, objetivando o fim, que é a transformação ecológica, que é o nosso propósito, tá?
Eu acho que não estou conseguindo passar aqui para o próximo slide. Deixa eu só... O Hubgrade. Sim. Finalmente, eu só queria compartilhar com vocês alguns cases, são vários, mas eu trouxe alguns aqui, de sucesso da Veolia, aqui no Brasil e em outros países, onde a gente tem desenvolvido esses projetos, seja de produção de energia, de operação, né? Aqui, um exemplo aqui em São Paulo, de eficientização energética, onde a gente faz um monitoramento desse cliente e a gente já tem conseguido identificar aí saves na ordem de R$1 milhão por ano. Logo no início do contrato, a gente conseguiu alcançar esse target. O projeto em Portugal é um projeto onde nós fizemos o desenho, a construção, operamos e mantemos toda a parte de geração de energia e todas as demais utilidades, ar comprimido, amônia, etc., e com um contrato de eficiência energética associado, onde, então, nós temos KPIs e temos um contrato de performance a ser cumprido. Na Peugeot, também um contrato de gestão de todos os ativos, toda a parte de utilidades, incluindo também geração de energia através de recursos renováveis, parte de biomassa, parte solar, e tudo isso gestionado e supervisionado pela nossa plataforma digital, que é o Hubgrade. Aqui na Colômbia, um caso de trigeração, com geração de energia elétrica, calor e frio, também com toda a parte de geração das instalações e dos ativos industriais e fornecimento de serviços industriais. Esse outro caso, em Bonduer, na Hungria, um serviço de operação e manutenção, também incluindo toda a parte de utilidades do cliente, com geração de vapor a partir de um biogás que é gerado também a partir do processo do lodo, né? Então, toda essa integração feita pela Veolia. Na Findus, um processo também, um serviço de operação e manutenção de utilidades industriais, ar-condicionado, e também com objetivos, com targets de eficientização energética. São alguns exemplos que eu trouxe para falar aqui nesse pouco tempo, antes da gente poder conversar em mais detalhes, mas só para dar uma ideia do que é possível fazer, e a importância, principalmente, de se ter uma abordagem com um método sistemática e também digital para poder alcançar os objetivos de uma forma bem consistente. É isso que eu teria para dizer aí, Fernando, e estou à disposição aí de vocês. Obrigado, José Renato. Impressionante a apresentação, né, e essa proposta de usar a ferramenta Hubgrade, né, como um instrumento de promoção de todas essas ações que são tão diversificadas, como você mostrou. Me ficou aqui uma inquietação com relação ao Brasil. Você, no início, falou da nossa disponibilidade e facilidade de acesso a recursos naturais, né, que teria o Brasil. E considerando a experiência que a Veolia tem, internacionalmente falando, né, em termos de conhecer a situação atual dos parques industriais mundo afora, como que você caracterizaria o parque industrial brasileiro em relação à eficiência energética? Se a gente fosse tirar uma fotografia hoje, pensando em oportunidades, né, de desenvolvimento de ações no campo da eficiência energética, como que você caracterizaria o parque industrial brasileiro?
Eu acho que o Parque Industrial Brasileiro já teve progressos em relação à questão da eficientização energética. Tem muitas medidas que até estruturais que vêm sendo tomadas ao longo das últimas décadas, vamos dizer assim, de equipamentos eficientes, etc. Isso certamente tem colaborado. Algumas iniciativas de indústrias, principalmente as indústrias de maior porte, mais estruturadas, visando projetos desse tipo, mas claramente há um espaço muito grande ainda para ser explorado em relação a esse tema. E eu acho que, principalmente, a questão da eficientização energética, eu sempre digo que a energia mais barata é aquela que o megawatt-hora mais barato é aquele não consumido. Parece uma obviedade, uma coisa boba, mas o custo do megawatt-hora, porque às vezes as empresas procuram uma energia mais barata, de uma fonte mais eólica, etc., e o mercado livre, toda essa competição na aquisição da energia, que, lógico, isso é também importante, mas a atenção não é igual em relação ao consumo, com certeza não. Então, eu acho que tem realmente um espaço para ser percorrido aí, e eu acho que é importante também que haja essa abertura de visão para que haja justamente essa estruturação, porque para você fazer essa gestão é importante você fazer isso de uma forma com método, né? Então, eu acho que esse é o espaço que eu vejo, né, de melhoria na indústria brasileira. Ok. Muito bem. Muito obrigado, José Brusadin, pela apresentação. A gente volta a conversar logo mais. Eu queria, então, passar já para o próximo palestrante, que é o Pedro Cortonese, gerente de marketing para a América do Sul, da divisão de sistemas de energia da Schneider. Olá, Pedro, como vai? Oi, Fernando. Bom dia a todos, a todas. Bom, queria primeiro agradecer o convite feito aí pela Câmara de Comércio para estar participando aqui desse Energy Connection Summit 2021, né? Então, muito honrado de poder participar aqui, poder participar desse debate aqui com gente também bastante experiente aí. Acho que vai ser uma discussão bastante bacana. Eu vou começar a apresentação da Schneider aqui, se vocês me permitem, eu vou dividir minha tela, e eu vou começar ela com um vídeo que fala um pouquinho sobre a empresa, né? E vai permitir vocês terem uma ideia. Falta só colocar em tela cheia. Perfeito. The world is full of people telling you who to believe they are. Well, we thought we'd tell you who we're not. Let's start here. O mundo está cheio de pessoas que dizem para você quem você é, mas a gente gostaria de dizer quem não somos, tá? Não trabalhamos com transporte, a gente não faz elevadores, é verdade, tá? A gente faz isso aqui, ó. A gente é bom nisso, a gente é bom naquilo. E a gente faz todas essas coisas aqui, tá? E mesmo que você vai nos ver aqui e aqui, a gente não produz energia, a gente faz você economizar a energia. Você vai também salvar o meio ambiente por meio de uma empresa de internet. A gente conecta e empodera praticamente, e dá energia para tudo ao seu redor, né? Máquinas, ou seja, tornando o mundo uma pessoa só. Estamos tentando responder as grandes perguntas do mundo de forma honesta, que é como que nós podemos aproveitar a nossa energia e recursos da melhor forma possível, né? Para que termos, né, esse direito humano, nós somos pessoas normais, empregados, desenvolvedores, investidores e inventores. E sim,
Somos abertos a humanos de todos os tipos, de todos os lugares, para aprender uns com os outros. Não estamos aqui para salvar o mundo, pois o mundo vai continuar com ou sem a gente. E estamos aqui para ser nossos parceiros digital, para que a vida esteja ligada para todo mundo, em todos os lugares e em todos os momentos. Você está no mudo, Pedro. Vou tentar de novo aqui, porque Ok. quando eu compartilhei a tela, ele entrou no mudo automático aqui. Vamos ver de novo. Espera aí, rapidinho aqui. Vou dividir minha tela. Estão vendo minha tela de novo? Sim, sim. Acho que sim, né? Tá. Ok, vou botar no modo apresentação. Pronto. Estão me escutando bem? Perfeito. Ok, beleza. Bom, então, mais uma vez aí, né, eu espero que vocês tenham escutado o vídeo, o áudio do vídeo. É uma apresentação rápida sobre a Schneider Electric, é uma empresa também multinacional francesa, que está presente há muito tempo aqui no Brasil, são mais de 75 anos. E eu acho que tem tudo a ver o tema hoje aqui do nosso debate, né, porque ele está muito centrado na própria estratégia da Schneider, de focar em sustentabilidade, focar em eficiência e, por que não, também na resiliência, né? Que é alguma coisa que a gente passou os últimos 18 meses, acho que foi uma experiência, né? E a gente fez um avanço grande quando a gente pensa em resiliência também. Eu deixo só mudar aqui o slide para não entrar no vídeo de novo. Bom, na Schneider, não perdemos de vista o nosso propósito, né? E o nosso propósito é muito simples, é capacitar a todos para otimizar ao máximo o uso da energia e dos nossos recursos. Acreditamos que a tecnologia nos permite unir progresso e sustentabilidade. Na Schneider, chamamos isso de Life is On, é o slogan que a gente tem. Porque, de um lado, temos que levar a energia para todas as pessoas que ainda não têm acesso a ela. E só para ter uma ideia, nós estamos falando de 2 bilhões de pessoas no mundo que ainda não têm acesso à energia. Ao mesmo tempo, temos que nos certificar de que o uso da energia e dos recursos seja mais eficiente e que a pegada de carbono seja reduzida pela metade nos próximos 20 anos. No cumprimento desse propósito, enxergamos nossa missão de uma forma muito clara. Queremos ser o parceiro digital em sustentabilidade e eficiência energética. O principal desafio da nossa geração é provavelmente a mudança climática. A boa notícia é que somos a geração que tomou consciência sobre isso e somos a única geração, talvez, que possa mudar a trajetória das emissões de carbono e das mudanças climáticas. Temos muito orgulho de ser uma empresa de tecnologia em contínuo crescimento, fornecendo soluções digitais e automação para eficiência energética e sustentabilidade para os nossos clientes em todo o mundo, enquanto continuamos nosso forte compromisso com a inovação. Somos das empresas globais a mais local. Estamos há 75 anos no Brasil, dos mais de 180 anos de existência da companhia. E se você quer ser local, deve capacitar as pessoas localmente. Na Schneider, temos um equilíbrio, uma sincronização entre as pessoas e os negócios que temos em todo o mundo. Nossa proximidade com os clientes nos permite entender melhor, antecipar e nos adaptar com agilidade para apoiar a continuidade dos seus negócios. Com mais de 128 mil funcionários em mais de 100 países, nossos executivos estão estrategicamente localizados em hubs geográficos mais próximos de nossos clientes e colaboradores. Atendemos nossos clientes em 4 grandes mercados: mercado de building, de data centers, da indústria e da infraestrutura. Nossas receitas também são equilibradas entre as regiões, sendo que 41% vem de economias emergentes. E para dar uma ideia de quanto digital é o nosso negócio, hoje quase 50% dessa receita vem da digitalização, que pode ser traduzido como produtos conectados, analytics, software, serviços, inteligência artificial e muito mais. Vemos que é preciso levar a sustentabilidade para o próximo nível.
nossos clientes estão mais conscientes das dimensões da sustentabilidade. Sustentabilidade já não é mais a capacidade de manter operando as instalações das empresas em situações difíceis, mas também o fato de que os negócios devem se tornar neutros em carbono. Portanto, vemos a sustentabilidade na Schneider como algo mais holístico. Todos os anos ajudamos nossos clientes a economizar milhões de toneladas de carbono. Nos últimos 2 anos e meio foram 107 milhões. Usamos tecnologia e inovação para tornar os produtos e sistemas mais sustentáveis. Esse ano estamos lançando o primeiro painel de média tensão compacto de 24.000 volts, sem o uso do gás SF6, que é potencialmente um gás de efeito estufa, utilizando somente ar, que é o gás mais natural do planeta, e mantendo o mesmo footprint do painel compacto usando a tecnologia anterior. Nos certificamos de que nossos produtos são Green Premium, o que significa dizer que eles estão acima dos requisitos médios da indústria, em termos de sustentabilidade, e queremos ter certeza de que somos líderes em nossa indústria no campo da sustentabilidade. Assumimos 6 compromissos de sustentabilidade de longo prazo, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, para um futuro melhor e sustentável. Nossos 6 compromissos estão alinhados com nossa estratégia para os negócios, planetas e pessoas, cobrindo todos os aspectos de meio ambiente, sociedade e governança. Pela primeira vez, a Schneider Electric foi reconhecida pela Corporate Knights como a empresa no topo do seu ranking anual, das 100 empresas mais sustentáveis do mundo, saltando da posição de 29 no ano passado para o primeiro lugar em 2021. Também fomos recentemente premiados pela revista Época Negócios como a empresa mais sustentável do Brasil. Sabemos que o mundo tem que ser 4 vezes mais eficiente. A resposta da Schneider Electric a esse desafio contempla 4 integrações para uma maior eficiência: energia com automação, o local com cloud, o design e a fabricação com a operação e manutenção, o site by site para um gerenciamento integrado de toda a companhia. Nós nos preocupamos em entender o negócio dos nossos clientes. Cada segmento de mercado é diferente e cada cliente é diferente. Hoje temos mais de 20.000 especialistas em aplicações. Não pessoas de TI ou tecnologia ou pessoas de P&D, mas sim pessoas que fazem aplicativos, sistemas e projetos e que conhecem o negócio de nossos clientes. Temos pessoas com profundo conhecimento de domínio que falam a língua dos nossos clientes e das indústrias que atendemos. Usamos parceiros em quase tudo o que fazemos. Na Schneider, somos muito mais claros sobre o que fazemos. Somos um fornecedor de tecnologia e esta é uma revolução massiva que temos que conduzir. E queremos parceiros para nos ajudar nessa revolução. O que nos diferencia? Nós estamos abertos, temos parcerias estratégicas e protocolos abertos. Somos reconhecidos como a empresa que mais tem trabalhado com todos os tipos de parceiros para integração e desenvolvimento de sistemas e softwares. Nossos mais de 600 mil parceiros, nossos 45 mil desenvolvedores trabalhando em nossas plataformas, junto com as 3 mil empresas elétricas com as quais trabalhamos em um ecossistema digital para que todos possamos trocar ideias e conhecimentos. Ter certeza de que trabalhamos juntos de forma eficiente para resolver os problemas dos nossos clientes. Acreditamos que o mundo de hoje é absolutamente aberto, que nenhuma empresa é capaz de fazer tudo e que um grande fator de sucesso é poder colaborar abertamente. O SMR 7, que é o nosso lançamento do ano, sintetiza bem os slides anteriores. Como já dito, um novo painel de média tensão para aplicação até 24.000 volts, já amplamente premiado como o equipamento mais inovador do ano e que gerou mais de 70 novas patentes para a Schneider. Um painel que foi desenvolvido para contribuir com a descarbonização, ao mudar a tecnologia do isolamento e da interrupção do SF6 para uma combinação de ar e vácuo, que foi desenvolvido em colaboração com os nossos fornecedores para que, ao final da sua vida útil, tenha 90% do seu conteúdo reciclável e que nasceu digital e conectável para que os clientes possam melhor gerenciar as condições de operação e, portanto, melhorar a eficiência energética das suas instalações. Bom, Fernando, basicamente é isso que eu tinha para falar em 10 minutos, eu tentei ser o mais conciso possível. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade para estar apresentando a Schneider e estamos abertos aí para a gente poder fazer um painel, uma discussão bacana. Obrigado, Pedro, pela interessante apresentação. Impressionante ver como a Schneider tem um portfólio diversificado também de atuação, considerando as diferentes necessidades, né, que existem no
o Parque Industrial Brasileiro em matéria de sustentabilidade, eficiência energética, né? Uma questão que me inquieta bastante em relação, ao ver a sua apresentação, você enfatizou muito a questão da colaboração e a integração, né? Muitas vezes você pode ter um cliente que está disposto a promover um projeto de eficiência energética, mas eventualmente a cadeia em que ele está inserido não está no mesmo compasso. Como que você vê isso acontecendo no Brasil? Existe já iniciativas que têm essa visão de conjunto sendo implementadas aqui no Brasil e no mundo? Quer dizer, quando a gente pensa em análise de ciclo de vida do produto, muitas vezes a emissão de carbono mais intensiva não está dentro da própria unidade industrial, mas está dentro dos parceiros. E como é que essa indústria consegue, então, alcançar o parceiro para ele também se beneficiar dessas novas tecnologias? Perfeito, Fernando. Eu acho que você está correto na tua abordagem, né? Quer dizer, a gente sozinho, a gente não consegue fazer nada, né? Na Schneider, a gente vem trabalhando toda a cadeia, né? Numa perspectiva aí end-to-end. Então, tanto dos nossos fornecedores quanto dos nossos clientes. Então, trabalhando nas duas pontas, né? Dando o exemplo. Mas, assim, tentando ser mais pragmático na resposta, talvez, eu acho que aqui na América do Sul a gente ainda talvez esteja num estágio anterior do que a gente percebe em outros países, principalmente na Europa. Com essa preocupação, eu acho que a gente tem agora um movimento maior, se escuta falar mais de ESG, quer dizer, eu acho que existe uma divulgação maior dessas preocupações, mas quando a gente vai para o lado prático, quando a gente tira, né, você tinha até feito a pergunta aí para o Zé Renato, né, quando você tira as grandes corporações, né, e aí a gente vai para o mundo real, talvez do Brasil, a gente tem discrepâncias muito grandes. Então, tem as grandes empresas, a gente percebe que as empresas do setor, por exemplo, de bebida e alimentação, já estão muito atuantes com esse discurso e com essa preocupação, né, do ESG de uma maneira mais geral, mas a preocupação principalmente com pegada de carbono, esse tipo de coisa. Mas quando a gente vai para outros setores, a gente vê isso quase que desconhecido, né? Eu acho que talvez um grande driver aí para nós seja as próprias companhias de eletricidade, que podem fazer com que isso, dentro do setor elétrico, evolua de uma forma mais rápida, tá? Porque eles são os grandes, vamos dizer assim, detentores, vamos dizer assim, das tendências ou da regulação no setor elétrico. Então, enquanto eles não estiverem 100% envolvidos com tudo isso, eu acho que a gente ainda vai ter um pouco de dificuldade. Ok, muito bem. Obrigado pelas suas considerações, Pedro. Imagina. Obrigado, Fernando. Eu passo, então, agora a palavra ao nosso a próxima palestrante, a Marília Damião, que é gerente de marketing e inovação da Green Yellow. Oi, Marília, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem com você, Fernando? Tudo bem. E fale-nos um pouco sobre as atividades que a Green Yellow desenvolve aqui no Brasil e no mundo. Vamos lá, então, deixa eu compartilhar. Está aparecendo para vocês? Tá perfeito. Bom, gente, bom dia a todos, bom dia às pessoas que estão assistindo e os outros panelistas. É um prazer para mim estar aqui. Então, vou falar um pouquinho da Green Yellow e um pouco da nossa visão de transição energética, que é muito do nosso próprio posicionamento que a gente tem com os nossos clientes. Começando aqui um pouco sobre a gente, a nossa razão de ser. Então, a gente fala que a gente é uma empresa que quer cobrir todo o ecossistema energético do cliente em todas as suas transformações, né? E aí, para isso, a gente foca em duas grandes formas de trabalhar esse ecossistema energético, né? Tanto para o cliente consumir menos, então aí a gente fala, obviamente, né, de eficiência energética, de ações para a redução do consumo em si, e consumir melhor, que na verdade consumir melhor para a gente é consumir de uma fonte renovável, né? Então a Green Yellow trabalha especificamente com energia solar e somos aí líderes dentro da geração distribuída. E por embaixo ali a gente coloca a questão da transição energética ser real, eficiente e lucrativa, né? Eu acho que a ideia é que realmente seja algo concreto para os clientes, não seja
né, no mundo das ideias, né, não seja só uma coisa utópica, mas seja algo realmente que ele pode implementar de forma real na operação dele, e que seja lucrativo no sentido de ser sustentável, não só de descarbonização, mas também sustentável financeiramente para ele. Um pouco aqui da Greenland, então, como, né, estamos na arena francesa, então a Greenland é uma empresa francesa que nasceu há 14 anos como um spin-off do Casino. Então, as pessoas que fundaram a Greenland eram pessoas do Casino que viram uma oportunidade dentro do grupo de fazer projetos de eficiência nas lojas do Casino, e aí isso virou um business à parte, né? E hoje a gente está em 16 países, 4 continentes, trabalhando agora não só com o varejo alimentar, onde a gente nasceu, mas a gente já agora trabalha com todos os segmentos e a indústria sendo o principal deles. No Brasil, especificamente, a gente está há 7 anos, né? Hoje a gente já bateu até mais de 160, na verdade, colaboradores, e a gente tem um track record bem legal de eficiência energética e de solar. Então, de eficiência energética, hoje a gente tem mais de 1.100 projetos em operação. Eu vou detalhar um pouco mais alguns números deles depois. E em solar, como eu comentei, a gente trabalha em geração distribuída, e hoje a gente já tem mais de 40 usinas em operação ou em conexão. E aí eu trago ali embaixo também um número bacana de comentar, que é o investimento que a gente tem feito já no Brasil desde que a gente chegou. A Greenland é uma empresa que tem um perfil muito investidor nos seus projetos, né? Então, a ideia é que realmente o cliente guarde os recursos dele para o business dele, porque é core, e a gente possa investir no projeto para ele de eficientização, ou seja, de solar, para que a gente, enfim, ele pode se remunerar, enfim, a gente se remunera no longo prazo sem ele ter impacto, né, de CAPEX com altos investimentos. Então, a gente atua hoje em 3 grandes linhas, tá? Os nossos shifts, como a gente chama, a gente fala do Shift Production, que são nossas soluções de geração de energia. Como eu comentei, a gente trabalha com geração distribuída solar, especificamente. O Shift Energy Services, que são nossas soluções de serviços de energia. Então, aqui tem 2 pilares, que é a parte de comercialização de energia no mercado livre e também a parte de soluções digitais, que é da parte de gestão do consumo, acompanhamento de todas as variáveis, efetivamente, que podem impactar o consumo, visando reduzir um pouco o consumo da forma mais operacional do dia a dia. E, por fim, aí o grande tema do dia, o Shift Efficiency, que são as nossas soluções de eficiência energética e nossos projetos de redução de consumo no cliente. E aí, falando específico de eficiência energética, aqui é um pouco do nosso portfólio que a gente tem hoje de projetos. Então, hoje a gente está aí em quase todos os estados do Brasil, a gente tem esses 1.100 projetos em operação. E aí, destacar por que a gente fala operação, né? Então, a Greenland, dentro dos modelos, né, acho que assim como o José da Viola comentou, a gente também trabalha bastante com contrato de performance. Então, seja a performance de garantir a redução do consumo, ou garantir a disponibilidade do equipamento. Então, como esse projeto tem uma garantia que tem que ser feita pela Greenland, definida em contrato, a gente acompanha, né, opera esses contratos durante toda a duração dele. Tá? Então, a gente tem um time de operação e manutenção, efetivamente, e acompanhamento para entender se a gente está mantendo o patamar de redução que a gente planejou, se o próprio cliente está conseguindo manter, a gente entra em contato, a gente faz o quantitativo para entender por que esse projeto teve alguma alteração. Tá? Isso é super importante, eu vou falar um pouquinho mais disso para frente. E aí, como eu comentei, a descarbonização, acho que a eficiência energética, acho que no meio dessa crise hídrica foi vista como uma grande solução para a indústria, acho que não tinha tanto destaque, eu acho que percebeu-se que precisamos olhar para dentro de casa e reduzir o consumo, e tem um potencial muito grande. Então, hoje, com os projetos que a gente tem, que, enfim, é uma parte pequena do mercado potencial total, a gente já gera 230 GB por ano de economia, então é muito significativo. E o Brasil tem um potencial muito grande, um parque instalado antigo, então, assim, há muito que ser feito, e a Greenland realmente tem trabalhado para atuar em parcerias com esses clientes. Um pouco da nossa visão, da estratégia, né, de implementação, de um caminho de descarbonização, de transição. A gente fala bastante dessa pirâmide energética com os clientes, que, né, não adianta você começar, às vezes, lá em cima, querendo fazer energia renovável, se sua base da pirâmide, seu consumo está totalmente, né, mal dimensionado, ou que você tem um consumo que está super pouco eficiente. Então, a gente fala ali de uma base de pirâmide que é a economia de energia, tirar o mato alto, né, fazer pequenas ações que têm investimento baixo, mas que podem trazer resultados interessantes, né, sensoriamento de iluminação, fazer uma automação horária,
para realmente assim, a planta fecha, desliga a luz, né? Tão simples quanto isso, mas são coisas que às vezes no dia a dia ainda não tem implementado. E a partir do momento que eu tenho realmente essa base, né, bem enxuta, a gente pode partir para projetos um pouco maiores de eficiência energética, falando de atualização tecnológica de equipamento, né, trocar por equipamentos que são mais eficientes, trocar por soluções que realmente vão trazer um ganho bem mais significativo aí na faixa de até 20% do consumo de um equipamento até 30%, né. E, enfim, chegamos na energia renovável, né? Então, eu chego no topo da pirâmide com o meu consumo eficiente e eu vou usar a menor quantidade de energia possível. Mesmo que seja renovável, eu também não quero ficar gastando a energia renovável de forma, né, leviana e de qualquer forma, né? Então, acho que isso é uma coisa legal que as indústrias, acho que cada vez mais estão dando mais importância para a eficiência energética, né, como acabamos de falar, então, e não só para renovável, mas também para eficiência. Aqui eu trouxe só a metodologia, não vou entrar em detalhes, mas só para mostrar um pouco da robustez com que a gente trabalha a eficiência energética e a importância de fazer de forma estruturada, né? Então, a gente leva muito a sério essa questão do pré-projeto, da auditoria energética. A gente entende que pequenas ações pontuais podem, né, não surtir o efeito que as pessoas esperam, né, a fazer trocas muito específicas de equipamento, sem olhar o sistema como um todo. E aí depois, quando você vai olhar o sistema como um todo, já inviabilizou algum projeto, porque você fez tanta troca pontual que não faz mais sentido fazer a troca completa, né? Enfim, então, por isso que a gente tenta trabalhar com os clientes de uma forma realmente, desde o início, de fazer uma auditoria energética, entender os potenciais, e trabalhar realmente no 80-20, né? Quais são aqueles meus 20% de equipamentos que estão gerando meus 80% do consumo e dos desperdícios, né? Então, e trabalhar realmente no que vai trazer um impacto real de redução de consumo e redução de emissão de carbono, no final das contas, do cliente, né? E aí, para fechar, né, acho que só alguns pontos de que a gente ressalta sempre para os nossos clientes, do por que fazer de forma estruturada um projeto de eficiência, né, e trabalhar realmente como um projeto estratégico dentro das empresas, né, como hoje a energia renovável eu acho que cada vez mais a eficiência energética está se tornando também projetos estratégicos, né? Então, a primeira coisa é ter uma visão completa, né, da eficiência energética como comitê, né, olhando todas as frentes, olhando tudo que pode ser feito, não só olhando coisas muito pontuais, né, e que está relacionado ao ponto de baixo, né, da adequação dos projetos e realmente ter uma visão completa do sistema, né. Então, a gente já desbarrou às vezes o cliente que eu quero trocar, fazer um projeto de retrofit de ar-condicionado, mas ele só quer trocar o chiller. Mas aí ele vai ter que colocar um chiller, assim, mais eficiente do mundo, com os periféricos em volta, horrível. Então, não vai ter uma performance legal, não adianta. Então, é preciso pensar no ciclo todo, pensar nos periféricos, em tudo que vai impactar aquele consumo. O terceiro ponto ali do monitoramento do projeto, que faz parte, inclusive, da nossa metodologia, né, que é realmente acompanhar como está sendo a evolução desse projeto. Mensalmente, a gente acompanha o consumo, entende os KPIs do projeto, se a gente está entregando e se não está entregando, por quê. Então, é importante isso, porque se não tem esse acompanhamento, a gente também ouve de cliente, eu fiz contrato de performance no passado, a empresa nunca conseguiu comprovar o ganho que fez. Então, isso também frustra o cliente, né? Então, por isso, a Gravel trabalha com protocolos de medição e verificação muito sérios, que é justamente para a gente mostrar para o cliente o ganho que ele teve e que a gente vai comprovar para ele durante todo o contrato que ele tem. E, por fim, a questão de usar produtos de qualidade, né? Então, aqui não é a hora de economizar, né? Então, você quer ter um projeto sustentável, que dure bastante, que vai me garantir eficiência, então, precisa usar soluções robustas e que realmente vão trazer mais previsibilidade para o projeto que você está implementando também. Bom, acho que bem rapidamente é isso, era mais trazer essa visão para a gente do que a gente aprendeu e o que a gente tem visto de mudança nesse mercado. Obrigada. Obrigado, Marília. Muito interessante a sua apresentação. Grandes aí são os desafios, né, de implementação dessas ferramentas que vocês têm no contexto brasileiro, especialmente. Você mencionou um número tão significativo de projetos, né, que estão em andamento, e eu me pergunto sobre a questão de como as empresas efetivamente enxergam a implementação desses projetos
em relação aos ganhos que elas vão ter. Porque, num primeiro momento, se pensa de uma forma mais imediata nos ganhos tangíveis, né? Você falou de redução de 20% a 30% no consumo de energia, isso, obviamente, tem uma implicação financeira significativa, mas tem outros elementos que cada vez mais ganham importância, né, quando se fala em sustentabilidade, né? Então, hoje, cada vez mais nas empresas, nós falamos da questão do propósito, né, que as empresas têm, que as pessoas têm de estar trabalhando naquela empresa, em que medida isso já é enxergado pelas empresas. Implementar um projeto de eficiência energética tem não só esses ganhos tangíveis que você citou, mas talvez esses ganhos intangíveis que alcançam toda a rede de colaboradores da empresa. Vocês têm percebido isso acontecer no Brasil? Acho que ainda está engatinhando. Eu acho que quando as pessoas ainda falam de ESG, ainda é muito energia renovável, né? Eu acho que ainda o link ESG, eficiência energética, estão se encontrando um pouco ainda. Então, o apelo ainda da eficiência energética dos clientes que a gente fala ainda é muito a redução do consumo, redução do consumo, e a gente tenta trazer o que é muito o perfil, né, da Goelo, fazer a conversão em toneladas, ao quanto você vai reduzir, o quanto, né, isso, empresa que faz controle de escopo, né, de crédito de carbono, né, escopo, faz essa parte, tem impacto, né, diretamente o escopo 1, que é o escopo que você gera de uso de energia da sua própria operação e tudo mais. Então, assim, empresas que estão mais preocupadas com isso, fazem inventário de carbono, fazem melhor esse link da eficiência, mas não é algo que é mais quase um argumento de venda do que efetivamente algo que eles vão acompanhar, né? Então, mas existem ganhos, com certeza, intangíveis, ganhos, tem até ganhos tão simples quanto iluminação, por exemplo, a iluminação, o cara trabalhava na penumbra, né, que ele nem sabia, aí você foi, troca uma iluminação, ele fala, nossa, é assim a minha fábrica que eu trabalho, né? Então, acho que tem esse tipo de ganho de conforto de colaborador, quando a gente fala de ar-condicionado, tem outras coisas que são mais intangíveis, mas que trazem outros ganhos também. Bem, interessante, Marília. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu queria agora chamar a última palestrante do painel, a Flávia Teixeira, que é gerente de meio ambiente, responsabilidade social corporativa e transição energética da ENGIE. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, Fernando? Já é boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de apresentar nosso trabalho. É um prazer enorme estar aqui com vocês, assistir às soluções dos colegas, né? Nos faz acreditar que a gente está no caminho certo. Quando você apresenta assim a minha posição, né, assim, meio ambiente, responsabilidade social e transição energética, eu acho que isso já é longo, né, um nome longo, e a gente fica aqui o tempo todo pensando se a gente podia ter um nome mais eficiente, mas eu acho importante a gente perceber como que isso tudo está conectado. Então, eu continuo insistindo, né, em que o público e a gente internalize essa percepção que não tem eficiência energética, não tem descarbonização, não tem transição para uma economia de baixo carbono, sem isso tudo estar conectado com a questão da responsabilidade social corporativa, com a questão da sustentabilidade, com uma visão muito mais abrangente do que só falarmos de soluções técnicas, tecnológicas e inovação, e não só redução de custos. Hoje em dia, quando você fala em tomada de decisão de investimentos, quando você fala em soluções, quando você fala em performance financeira, você não pode mais excluir a sua performance em termos de sustentabilidade, em termos de responsabilidade social corporativa. Então, a ENGIE tem um foco muito grande no tema da transição justa, né, da transição energética e a transição justa, né, aquela transição que... E eu acredito que todos aqui têm essa mesma percepção quando a gente fala em redução de custos, quando a gente fala em todo esse esforço de mostrar para a indústria e mostrar para os nossos clientes os custos até negativos de abatimento que nós temos hoje em termos de emissão, mas que o cliente talvez não tenha isso tão claro. Então, acho que o nosso grande mote aqui é mostrar que essas soluções elas são acessíveis e elas vão se revelar absolutamente viáveis e, do ponto de vista econômico e financeiro,
a melhor alternativa para a resiliência e para que esses clientes sobrevivam num cenário de tão dinâmico, né? E que os consumidores estão cada vez mais atentos a essas respostas. Então, feita essa introdução, eu vou apresentar um pouco aqui a Engie. Eu não tenho uma apresentação, mas eu convido os senhores a acessar tanto o nosso site, engie.com.br, mas também ao nosso hub de conteúdo próprio, que chama alemdaenergia.com.br. Ele hoje é um dos principais hubs, não só no país, mas com acesso, mais de 1 milhão de acessos e subindo, sobre transição energética, e já deixo aqui à disposição dos nossos colegas, é um canal de comunicação onde a gente publica, né, soluções de eficiência energética, tudo relacionado à descarbonização, não só da Engie, como dos nossos colegas, nossos parceiros comerciais, e inclusive empresas concorrentes. Então, a ideia é a gente estar sempre trabalhando com informação qualificada com relação ao tema de transição energética. A Engie está no Brasil há 25 anos, é uma empresa principalmente focada em geração de energia. Nós temos hoje 10,7 gigawatts de capacidade instalada, são 72 usinas, 90% e dentro de muito pouco tempo, os senhores devem ter visto no jornal, recentemente a Engie assinou ontem o contrato de venda de um complexo termoelétrico Jorge Lacerda, exatamente dentro dessa estratégia da transição para a economia de baixo carbono. Então, dentro de muito pouco tempo, nós temos aí quase que 100% do nosso parque gerador baseado em fontes renováveis. Temos também 4.500 quilômetros de gasodutos e 3.000 quilômetros de linha de transmissão. O trabalho da Engie hoje está focado em 4 linhas de negócios. Nós acabamos de passar por uma reestruturação até para que o mercado compreenda de forma mais simplificada quais são as linhas de negócio em que a Engie atua. A gente está falando aí de renováveis, infraestrutura térmica e soluções de eficiência energética, com 24 milhões de clientes pelo mundo. Tá? Então, a Engie é hoje uma referência em soluções de eficiência energética, que a gente tem bastante orgulho de comunicar. Tá? Nós estamos presentes em 250 municípios. Para ressaltar essa responsabilidade, a gente gosta muito de trazer um número, e só no entorno, só o perímetro dos nossos reservatórios, a gente tem hoje 9.000 quilômetros de extensão, o que significa que é maior do que a costa brasileira, para a gente ter uma referência. Então, isso gera uma responsabilidade muito grande, e isso é mais uma razão para a gente fazer sempre essa conexão com a nossa atuação e a questão da sustentabilidade e da responsabilidade social corporativa, porque a gente não pode falar em soluções de eficiência energética se a gente não falar na base da nossa energia, sendo renovável, inclusiva, né, e com uma atuação nos territórios que traga todas essas pessoas para essa dimensão, para a importância disso. A Engie agora também acaba de formalizar um compromisso com o governo do Ceará de investimento significativo no setor de hidrogênio. Com relação a soluções para a indústria, a Engie tem também um modelo de negócios de fornecer soluções abrangentes, né, de monitoramento, de redução de consumo, soluções tecnológicas diferenciadas, e com um investimento feito pela Engie, né, com garantia de performance, garantia de resultados. Então, nós temos aí alternativas de transição energética para a indústria sem um investimento inicial, com a garantia de redução desses custos. A Engie tem como propósito global, né, formalizado pelo Conselho de Administração, liderar, né, acelerar a liderança, né, desse processo de transição energética para uma economia de baixo carbono. Nós assumimos recentemente, formalizamos, né, o compromisso em ser net zero, reduzir as emissões líquidas a zero, que significa que não é só uma questão de neutralidade em carbono,
mas a gente está falando aí em admitir menos de 10% em termos de compensação, acho que isso é um conceito importante de ser colocado, até 2045, e esse compromisso envolve os 3 escopos, o que significa dizer que os nossos compromissos de descarbonização, ser net zero até 2045, envolve toda a nossa cadeia de valor. Então, nossos clientes, nossos fornecedores, no trabalho de engajamento e, obviamente, de apoio dos nossos fornecedores nessa trajetória de descarbonização. No ano passado, nós tivemos um resultado assim, com todos os nossos produtos, serviços e alternativas de descarbonização, de 21 milhões de toneladas de CO2 equivalente, nos junto aos nossos clientes, e nós temos como meta, até 2030, de evitarmos as emissões de 45 milhões de toneladas de CO2 equivalentes nos nossos clientes. Então, é uma meta bastante ambiciosa e que guia, né, e orienta 100% dos nossos negócios. Então, um dos nossos compromissos, não só financeiros, mas também compromissos não financeiros assumidos, auditados, anualmente publicados, nós temos o compromisso de que 100% de nossas ofertas comerciais contemplem uma alternativa de descarbonização, e essa alternativa ela é monitorada e ela é acompanhada durante toda a duração dos nossos contratos. Já também há muito tempo, desde o protocolo de Kyoto, a ENGIE tem uma estratégia consolidada em termos de registro de projetos naquele contexto, no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Nós temos hoje 13 projetos no Brasil registrados no MDL, no âmbito do protocolo de Kyoto, e nós temos um potencial de emitir aí um volume médio de 6 milhões de toneladas anuais de créditos de carbono. Então, a nossa estratégia voltada para soluções para os clientes, ela não só abrange a geração, né, fornecimento de energia, contratos de fornecimento de energia com garantia de origem, né, e aí entram os produtos, né, NDREC e IREC, de certificação de energia renovável, e isso também agrega valor a esses produtos que são fornecidos, mas também, ao final, caso esse cliente, ou mesmo que não seja um cliente de energia, nós temos um portfólio diversificado de ativos com geração de crédito de carbono. Então, quando a gente fala dessa visão global, dessa visão abrangente que hoje não só a gente tem com relação ao megawatt, mas que a gente tem com relação à tonelada de carbono, a gente agrega valor nesses produtos e serviços também com os nossos projetos sociais, com a nossa interação com as comunidades onde a gente está presente. E hoje, quando a gente compartilha, né, quando a gente tem um cliente procurando apenas comprar um crédito de carbono da ENGIE, a gente já percebe na busca desses clientes quais são os projetos agregados, né, junto àquela tonelada de carbono que ele está adquirindo. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Então, o cliente também procura qual é o ativo que gerou, se é um ativo de biomassa, se é um ativo, uma usina eólica ou mesmo uma usina hidrelétrica. Nós temos Jirau registrado no MDL, foi o maior empreendimento hidrelétrico registrado no MDL e continua sendo aí até hoje um case de sucesso e que cada dia faz mais sentido. Eventualmente, a gente enfrenta, né, alguns questionamentos com relação à redução de emissões das hídricas, mas a gente insiste que faz muito mais sentido hoje nós defendermos os atributos ambientais desses ativos, em termos de geração de créditos de carbono, que traz, junto com essa tonelada de carbono, diversos outros benefícios socioambientais agregados. Sobretudo, a gente falando hoje de crise hídrica, de reservação hídrica, acho que é uma reflexão importante, interessante que a gente traz.
E a gente tem orgulho de dizer, agora recentemente, nós ganhamos o prêmio de melhor empresa na categoria de meio ambiente da América Latina, entre 6.000 empresas avaliadas pelo Latin Trade e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Como o nosso colega falou, nós temos um desafio enorme, eu costumo trazer aí um número 50, 3 vezes, né? Nós temos 51 bilhões de toneladas anuais de CO2 para reduzir. Nós temos que ser net zero até 2050, enquanto sociedade, e nós temos que crescer ao nosso parque gerador 50% do que a gente tem hoje de capacidade instalada para a gente atender a essa demanda aí de 2 bilhões de pessoas que ainda não têm acesso à energia. Quando a gente fala do relatório do IPCC, que finalmente, depois de alguns anos publicando diversos relatórios, e foi publicado agora recentemente, finalmente, pela primeira vez, a comunidade científica admite que, de fato, a sociedade, né, a intervenção humana está causando um aquecimento da atmosfera, e vale sempre ressaltar que esse aquecimento ele é um aquecimento médio, né? A gente escuta muito, mas nunca foi tão frio, não sei aonde, nunca foi tão frio, sei lá. A gente está falando de um aquecimento médio, e eu acho que o ponto interessante da gente refletir com relação ao fato de estarmos efetivamente aquecendo o planeta é que gera aí uma oportunidade que nós possamos reverter esse quadro. Então, estamos bastante focados nessa ambição e queremos trazer aí todos os nossos parceiros comerciais, parceiros institucionais para essa jornada. A ENGIE, em termos de soluções de eficiência, né, para clientes, tem um amplo portfólio conhecido, temos também um sistema chamado Follow Energy. Eu queria trazer para vocês aqui, poderia trazer alguns exemplos, mas eu queria trazer três cases dos quais a gente tem bastante orgulho, e aí não só de redução de consumo, redução de emissões significativa, mas também de compartilhamento de tecnologia, de soluções. Então, quando a gente integra isso, hoje a gente já não fala em Energy as a Service, mas a gente fala também em Decarbonization as a Service. Como é que a gente consegue abordar o nosso cliente aproveitando todo esse diferencial, todo esse portfólio, não só em termos de fornecimento de energia, mas também em termos de soluções de eficiência energética, mas também em termos de fornecimento de produtos verdes que não só certificam a origem, mas também, ao final das contas, podem finalizar, né? A gente fala que é a cereja do bolo, com a compensação daquilo que não foi possível reduzir. Então, nós temos aí no Brasil 25.000 unidades gerenciadas, com 9 bilhões de reais de economia, com gestão e monitoramento dessas soluções de eficiência energética. Tá? É um case que a gente gosta muito e que está tendo muito sucesso, é um case no aeroporto de Brasília, a Inframérica, um contrato de 9 anos, nós instalamos a interface em 22 pontes de embarque, assegurando que o funcionamento das aeronaves aconteça a partir da energia elétrica de que já dispõe o aeroporto. Então, as aeronaves paradas em solo, elas não precisam mais ficar com seus geradores movidos a querosene, por exemplo, e isso está gerando aí uma economia anual de 15.000 toneladas de CO2. A gente faz uma associação aqui com 105.000 árvores plantadas por ano, além da redução do custo significativo para a operação dessas atividades.
Outro case que a gente gosta muito de anunciar é o de District Cooling, que a gente tem aqui, que é um conjunto de edifícios empresariais no Rio de Janeiro, que está proporcionando uma redução de 35% de consumo de energia elétrica, mais de 50% em eficiência energética, redução de 65% de consumo de água nas torres de refrigeração. Então, e menos de 50% de CO2 emitido para o sistema de refrigeração desses edifícios comerciais. Outro case que a gente gosta muito de anunciar são os projetos, os contratos de iluminação pública, que a gente formalizou já com mais de 10 cidades brasileiras, com garantia de performance de redução de 50% de consumo de energia elétrica, com a substituição dos sistemas de iluminação, mas também com a instalação de centros de controle operacional à disposição das prefeituras para fazer a gestão adequada desses sistemas. Então, a gente está falando aí de garantia de qualidade de vida, de eficiência e de segurança, que proporciona aí muitos negócios que, eventualmente, às vezes não se estabeleciam por conta de segurança, de iluminação, e isso muda bastante essa realidade. E, para finalizar, não é uma solução de eficiência energética, mas é um case que a gente gosta muito de trabalhar quando a gente fala de transição. É um case que nós temos na nossa usina hidrelétrica de Salto Osório. Nós conseguimos aí implementar um plano de modernização com um ganho de eficiência energética importante. E isso só foi possível porque a gente tem conta, e a gente acredita nisso, por isso que a ENGIE está no Brasil, com um modelo regulatório comercial robusto e dinâmico. Então, nós podemos contar aí com um licenciamento, com aprovações das nossas autoridades do setor de energia, para que a gente pudesse buscar no mercado alternativas de financiamento desse projeto e também a venda adicional de energia. Eu acho que faz todo sentido nesse contexto de transição de energia, transição energética para uma economia de baixo carbono. Então, esses são os cases que eu gostaria de trazer, adicionaria aí instituições financeiras com mais de 3.000 agências, que a gente faz monitoramento e gestão de eficiência energética, empresas com 700, 800 unidades, que a gente também faz essa gestão de eficiência energética, e fico à disposição dos senhores para, se tiver alguma dúvida, a gente puder esclarecer mais algum ponto que eu não tenha abordado. Então, peço desculpa por ter me estendido e agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado, Flávia, pelas suas considerações. Você deu uma ênfase bastante grande, na sua apresentação, no seu discurso, sobre o desenvolvimento de projetos de carbono para gerar créditos de carbono. Eu queria rapidamente perguntar para você, porque nosso tempo está bastante estourado, mas eu queria perguntar para você, em relação aos créditos de carbono especificamente, qual que é o perfil do comprador desses créditos? Porque nós estamos vendo o mercado com uma tendência de aquecimento, nós estamos às portas da COP26, a discussão sobre precificação do crédito de carbono entrando num roteiro mais de importância maior, nos debates. Você pode me dizer quem em termos de setores, de partes interessadas, que estão buscando comprar créditos de carbono hoje no mercado? Olha, Fernando, hoje a gente tem de todo tipo de cliente interessado, desde indústria automobilística, indústria cosmética, uma grande rede de farmacêutica, logística. Então, o que a gente percebe e olha que a gente está falando de um mercado no Brasil ainda voluntário, nós temos procura também por empresas internacionais. Eu acho que a gente tem um trabalho aí para evoluir, não que o nosso setor empresarial não esteja absolutamente dedicado a isso,
né? Recentemente foi publicada a Carta dos Empresários pelo Clima. A gente trabalha diretamente com a CNI, com o FEMAS, que é o Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico, o IBP, todos esses setores estão numa grande expectativa. Eu acho que é muito bom a gente ter em mente, quando a gente fala não só de Acordo de Paris, de COP26, que o Brasil hoje, em termos de setor elétrico, né, é óbvio que a gente tem bastante coisa, mas eu acho que a gente tem um meio caminho andado muito importante, já está onde a maioria dos países pretende chegar daqui a 20 anos, 15, 20 anos. Nós temos 80% da nossa matriz elétrica renovável, e isso é significativo quando a gente fala que uma empresa quer buscar a descarbonização e ela precisa considerar no seu escopo 2, se não for uma empresa de geração de energia, a fonte de energia que ela trabalha. Então, nós temos hoje parcerias que já foram, né, publicadas, divulgadas no mercado, Natura, L'Oréal, Itaú. Então, foram grandes parcerias para a comercialização de créditos de carbono, que são empresas que, sim, estão interessadas em finalizar o seu GHG Protocol, ou que respondem ao CDP, né, que fazem parte do ICO2, do ISE, né, ou do ISE ou do CO2 da B3, e que precisam publicizar a sua performance climática, digamos assim. Agora, o portfólio de empresas é enorme, cada vez mais crescente, e isso é muito bom. Sim, excelente. Boas notícias. Bom, muito obrigado pela sua participação também. Agora a gente vai para a nossa rodada final. O nosso tempo já estourou, teoricamente, mas eu não podia deixar de fazer uma pergunta, e aí eu faço isso para todo o grupo. Quem estiver disposto a enfrentar e querer, enfim, se manifestar, fique à vontade, que é uma pergunta que veio pelo chat, né, em relação aos consumidores, né? E aqui, pelo teor da pergunta, me parece que ela está direcionada ao consumidor, não o cliente direto dos serviços aqui que foram divulgados, mas o consumidor, pessoas físicas, né? O consumidor doméstico, vamos dizer assim, quando se fala aqui em empoderamento do consumidor em relação à temática ESG. Então, a pergunta é, diante desse aparente empoderamento do consumidor, se o consumidor ele tem alguma participação em ditar algum tipo de tendência de quem tem maior responsabilidade por implementar esses projetos, aqui no contexto industrial brasileiro. Eu queria saber se vocês têm alguma percepção nesse sentido. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que absolutamente sim, total. Eu acho que o que a gente está vendo hoje, essa agenda ESG, que, na verdade, ela acabou se tornando um pouco de moda, mas eu não gosto muito de falar moda, porque eu acho que isso daí é algo que tem que estar presente absolutamente sempre, né? Mas isso realmente está tocando o coração de todo mundo, está tocando o coração do empresariado. A gente vê uma preocupação muito maior, crescente, do empresariado em relação a isso, porque ele vê lá na frente o consumidor, o cliente que vai consumir o produto dele. Então, ele quer saber se aquele produto, se aquele alimento, se aquela bolsa foi produzida, qual que é o rastro daquilo, né? Então, eu acho que tudo começa lá, né? Eu acho que o ESG deixou de ser um marketing, está deixando de ser só uma questão de marketing e tal, para ser uma questão realmente mandatória de sobrevivência. E quem manda nisso daí é o consumidor. Ok, muito bem. Alguém mais gostaria de se posicionar? Eu gostaria sim. Eu sou egressa do poder público, trabalhei 20 anos com política pública ambiental antes de vir para a ENGIE, e tenho muito orgulho disso. Hoje, quando a gente escuta, né, e às vezes lá fora, e é levada a acreditar
que a política ambiental brasileira, às vezes, deixa a desejar, eu tento trazer uma reflexão. Eu acho que todos nós aqui já passamos por processos de licenciamento e sabemos o quão sério, né, todos os percalços que nós enfrentamos cada vez que a gente faz a regularização de uma atividade ou de um empreendimento. E quando a gente fala, né, de perímetros de reservatório uma abrangência tão grande, a gente está falando de exigências que a gente tem de Código Florestal e uma responsabilidade enorme de manter áreas bastante significativas. Então, acho que a empresa brasileira, ela tem sim uma responsabilidade ambiental muito grande e enfrenta uma legislação bastante robusta e bastante exigente em termos de critérios de sustentabilidade. Talvez o que a gente esteja vivendo hoje é uma percepção pelo financeiro, exatamente pelo que você falou, Fernando, de que quando você tem a sua reputação afetada por um impacto ambiental, por um dano ambiental, por uma questão ambiental, você hoje está perdendo mais porque o consumidor está cada vez mais atento a isso. Até recentemente nós tivemos o Dia Nacional da Conscientização do Consumo e eu acredito que seja um caminho sem volta. Eu não sei se toca o coração, eu acho que está tocando é mais o bolso mesmo. Então, não tem como você seguir uma trajetória hoje em dia e pensar em resiliência em médio e longo prazo sem estar atento às questões ambientais. Então, acho que é um pouco o que eu penso sobre isso. Muito bem, muito obrigado. Bom, eu agradeço a todos pela participação no evento. Acho que foi bastante proveitosa essa nossa discussão. Certamente haverá oportunidades para nós estarmos aqui juntos em algum outro evento para discutir esse tema, porque é um tema muito instigante e tem demandado, né, cada vez mais atenção e desenvolvimento de expertise nessa área. As empresas estão muito atentas ao desenvolvimento desse assunto. Certamente nós vamos estar juntos em outras oportunidades para dar continuidade a esse debate, né? Em nome da Câmara Francesa, então agradeço a todos aqueles que nos acompanharam pela internet também, né? Renata Abreu pela organização do evento, né? O pessoal da Câmara Francesa da área de eventos. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.